Sabe aquela sensação de que o mundo virou um hospício dividido entre dois times que se odeiam e que ninguém mais pensa fora de uma dessas bolhas? Pois é, tem uma notícia para você. Essa imagem está quase toda errada. Ou melhor, ela está superdimensionada. Dois levantamentos independentes, mas que conversam entre si de alguma maneira, pintam um quadro que a polarização do Twitter, sim, é Twitter que chama, faz parecer inexistente. De um lado, a gente tem o relatório Beyond MAGA, divulgado nesta terça-feira pela More in Common, e que abre o capô da base de eleitores de Donald Trump. Do outro, a pesquisa Mapa das Ideologias Brasileiras, do meio com o Instituto Ideia. E o que eles revelam é um mix de visões de mundo que se unem em torno de lideranças às vezes extremistas, mas que não se resumem a blocos monolíticos ou estáveis. É algo que muitos de nós já intuíamos ou deduzíamos, porque, logicamente, grupo radical algum se elege democraticamente sozinho. Os votos depositados nas urnas vêm de gente não radicalizada que topa a aventura em nome de seus interesses. Mas ver isso tão bem desenhado em pesquisas sérias e qualitativas é muito esclarecedor, inclusive do ponto de vista de oportunidades eleitorais para quem se opõe a esses radicais. E este é um ano de eleições de midterms nos Estados Unidos e de eleições presidenciais no Brasil. Compreender essas bases é fundamental para todos os candidatos, lá e cá. As pesquisas têm metodologias e públicos muito diferentes entre si, então é óbvio que eu não vou fazer uma comparação direta entre elas. Eu vou apenas apontar como as bases de cada eleitorado se compõem para a gente tentar juntos ver quem está aceitando o radicalismo como alternativa legítima e como reconquistá-los para a alternativa democrática. O que esses dados revelam é que a vitória não está em aniquilar o inimigo, mas em acolher os órfãos de representação. Começando pelos Estados Unidos, o relatório Beyond MAGA, tem matéria sobre ele no nosso site, tá? O relatório destrói a ideia de que a base de Trump é uma seita. Na verdade, ela é uma coalizão com 4 perfis distintos. O núcleo duro, os chamados MAGA hardliners, são 29% dessa base. Não é pouco, especialmente se a gente considerar o quão barulhentos eles são. Outros 30% são os republicanos convictos, que se sentem bem representados pelo trumpismo. Aí tem 21% de conservadores anti-woke, anti-identitarismo, que toparam Donald Trump em contraposição ao que entendem por uma captura da cultura norte-americana por um discurso progressista demais. E por fim, tem o grupo mais interessante, a Reluctant Right, ou traduzindo, a direita relutante, que soma 20% da coalizão. Eles não amam Trump. Eles até acreditam majoritariamente que direita e esquerda querem o bem dos Estados Unidos igualmente. Eles são menos engajados politicamente e votaram em Trump por achar a alternativa pior. Eles resistem à ideia de um terceiro mandato para Trump e, em sua maioria, não veem a esquerda como uma ameaça existencial. Também são capazes de enxergar, em alguma medida, que Trump governa guiado por seus próprios interesses. O que todos da coalizão trumpista têm em comum? Apenas 21% desses eleitores sentem que os políticos democratas os respeitam. Para eles, o voto na direita é defensivo. Eu voto em quem não me olha de cima. Para os democratas vencerem as midterms de novembro, um dos caminhos não é ser mais ou menos liberal, é ser mais respeitoso com quem não vive nas bolhas cosmopolitas e progressistas. É calibrar o discurso para esse público e voltar a virá-lo para a alternativa democrática. Uma das diferenças da pesquisa Meio Ideia para essa da More in Common é que, segundo a metodologia e as definições do meu querido amigo Christian Lynch, as nossas perguntas incluíam na medição ideológica a dimensão econômica.
Isso porque o Brasil vem debatendo esse tema ideologicamente há décadas, na oposição entre nacional-desenvolvimentismo e liberalismo econômico, algo que não está no centro do debate político dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, portanto, a classificação da pesquisa Meio-Ideia revelou um perfil ideológico particular, o conservador societário. Esse grupo representa 20% da nossa população, é o maior grupo. Representa 16% dos eleitores de Lula e é, de longe, o maior bloco de indecisos para a próxima eleição até o momento. E eu quero falar um pouco mais das ideologias por aqui e do cenário eleitoral brasileiro com você, então fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. A gente tem como uma das nossas missões principais buscar entender o Brasil para além da polarização e botar mais gente para conversar, para construir um país mais bacana para todo mundo. E ainda que repleto de imperfeições, acima de tudo, democrático. Essa pesquisa que a gente divulgou e que o Pedro Doria dissecou na edição de sábado, que é exclusiva para assinantes premium, ajuda a gente a enxergar o quanto esse Brasil de fato existe e está sedento por diálogo e por estabilidade também. Se você também acredita nisso, ou se quer simplesmente se abastecer de informação de qualidade e de confiança, assine o Meio. São só R$ 15 por mês. O conservador societário não quer fechar o STF. Ele quer estabilidade para sua família, segurança nas ruas, respeito às tradições. É o brasileiro que acorda cedo, trabalha e sente que o mundo está mudando rápido demais. Tem ligeiramente mais mulheres nesse grupo do que homens. Não é tão preso a dogmas econômicos quanto o conservador estatista e o libertário econômico, nem ao reacionarismo religioso mapeado em outro grupo ideológico. E justamente por isso, está relativamente aberto a pautas da centro-esquerda. Se Lula quer crescer e vencer nomes como Tarcísio de Freitas ou Flávio Bolsonaro em 2026, ele vai precisar dialogar para valer com essa turma. Entender que esse eleitor não é um inimigo da democracia, mas ele é alguém que busca proteção. Embora até haja conservadores estatistas na base de Lula, que são aqueles que querem que o Estado imponha a ordem a qualquer custo, esse grupo encontra guarida fácil no bolsonarismo. O conservador societário pode se dividir entre Flávio e Lula. Tarcísio fala melhor com esse público, mas ainda assim ele está em disputa e pode ser decisivo nessa eleição. Hoje, 89% dos brasileiros têm ideologias moderadas, mas quase 40% deles topariam uma ruptura ocasionalmente, principalmente quando perdem a fé nas soluções políticas. O radicalismo é barulhento, mas ele é minoritário. O que é majoritário entre nós é o nacionalismo, 60% contra 40% de cosmopolitas entre os brasileiros. Engraçado, porque o Donald Trump, com seu protecionismo radical e tarifas sob o slogan America First, além de seus ímpetos neo-imperialistas, acabou validando mundialmente um discurso da soberania nacional e tirou o estigma de coisa de esquerda, essa coisa de proteção da economia interna, entregou essa bandeira de presente ao presidente brasileiro. Lula fala de soberania há décadas, mas agora ele tem a oportunidade de traduzir e atualizar esse conceito para o público conservador, talvez numa chave mais do cotidiano. O conservador societário tem tendências nacionalistas também, essa só não é sua prioridade, sua principal visão de mundo. Seus valores são de direita, passam pelo conservadorismo nessa via da tradição, da religião, da família. Então, a soberania pode estar mais ligada a ver os símbolos brasileiros respeitados e valorizados, a pujança do agronegócio, a segurança de seus filhos e a uma economia em crescimento, do que é um papo anti-imperialista de antigamente. A grande lição das duas pesquisas é a seguinte: uma parte relevante do eleitorado, a direita relutante lá
e o conservador societário aqui está cansada de guerra cultural na política. Eles votam na direita radicalizada quando sentem que a esquerda os trata como um problema a ser resolvido, ou quando não tem entregas muito concretas no seu dia a dia. Essas pessoas nem sempre entendem ou valorizam o discurso da democracia puro e simples. O progressismo precisa conseguir provar que a democracia liberal protege a família e a nação melhor do que o caos dos radicais, e que não menospreza o conservador. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.